Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 3, As Raízes da Inquietação. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, meus irmãos e eu, buscando a bênção do nosso Pai. Jesus Cristo disse: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Pois estamos pedindo ao nosso Pai, porque somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é o nome que abre as portas do céu. Por isso pedimos tudo em nome de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abre a nossa mente em nome de Jesus. Amém. As raízes da inquietação. Queridos, certo pastor contou a história fascinante de uma visita a um antigo forte indígena americano na parte noroeste de Nova York. Era uma área remota, mas o forte ainda estava bem preservado. Essa área foi povoada pelos índios americanos durante séculos que viveram ali. Todos os anos, milhares de turistas visitavam o forte. E o pastor perguntou ao guia que estava com ele ali, o pastor perguntou se alguns dos visitantes, destes milhares que visitavam anualmente o forte, se alguns já não tinham encontrado algumas pontas de flechas indígenas, visto que os índios moraram ali por séculos. Os visitantes não encontravam pontas de flechas indígenas? E o guia sorriu e respondeu: sim, eles encontravam no portão da frente do forte, exatamente aí onde você está. E o pastor então imaginou como isso poderia ser possível. Dezenas de pessoas caminhavam ali diariamente. Por que não encontravam uma ponta de flecha? E o guia explicou que as pontas de flechas não se encontravam na superfície, mas estavam um pouco abaixo da superfície, enterradas. E a melhor ocasião para encontrá-las era logo após o inverno. Por quê? Porque logo após o inverno existia o degelo da primavera. E então as pontas de flechas ficavam à vista. Elas estavam ali o tempo todo, mas não eram vistas. Só apareciam nas condições certas. Queridos, assim também o egoísmo, a inveja, a ambição, a hipocrisia, tudo isto está lá escondido dentro do nosso coração. Não é visto, mas estão lá e precisam ser arrancados, precisam ser removidos da nossa vida. E é unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12 e o verso 15. Hebreus capítulo 12 e o verso 15. Leia comigo. Hebreus capítulo 12 e o verso 15. Aqui diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Paulo está falando da raiz da amargura. Existe no meu coração, no seu coração, nesta natureza pecaminosa que já nascemos com ela, do ventre materno, existe ali a raiz da amargura, a raiz da inveja, do egoísmo. Queridos, tudo isso precisa ser arrancado e unicamente pode acontecer isso pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta semana nós vamos estudar sobre essas raízes de amargura, de inveja, de egoísmo que estão dentro do coração humano, mas que em Jesus Cristo podem ser curadas. Em Jesus Cristo podem ser removidas. E Jesus Cristo pode fazer de você e de mim novas criaturas. Aleluia! Na parte de domingo, Jesus traz divisão. Como pode ser isso? Como pode Jesus Cristo trazer divisão? A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 9, verso 6, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 9 e o verso 6, diz que Jesus Cristo traz a paz.
Mas, queridos, este Jesus que traz a paz também traz divisão. Por quê? Quando você abraça Jesus Cristo como Salvador, você cria inimizade com Satanás. Você assumiu um lado nesta guerra entre o bem e o mal, você assumiu um lado, o lado de Jesus Cristo. E agora Satanás está irado com você e ele lança contra você pai, mãe, irmãos e cria aquela inimizade. Mas, queridos, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você vai receber na sua mente a paz que só Jesus tem para dar. Em Isaías capítulo 9, o verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é o Príncipe da Paz, é o único que pode nos dar a paz interior. Em meio à tormenta, em meio à guerra, em meio às circunstâncias negativas em que vivemos, Jesus enche o seu coração de paz. Por isso, lá em Salmos, capítulo 2, diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Jesus Cristo quer lhe dar a paz. Ele é o príncipe da paz. Mas quando você abraça Jesus Cristo, você conquista inimigos também. Jesus disse que não veio trazer paz somente, mas veio também trazer espada. O que isso significa? Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 e os versos 34 a 39. Aqui nós lemos: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Como isso? Como você entende isto? Verso 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqueles que morreram por Jesus Cristo estão salvos. Salvos. Ninguém perde a vida em Jesus Cristo. Mesmo os mártires que foram mortos por amor a Jesus, eles ganharam a vida eterna. Queridos, Jesus Cristo traz a paz, mas Jesus Cristo traz a divisão, porque quando você assume o lado de Jesus Cristo, você tem o ódio de Satanás, porque Satanás odeia os que amam a Jesus, odeia aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. É exatamente isso que está em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Aqui nós lemos: o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher é a igreja, você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Está vendo? Satanás odeia aqueles que se posicionam ao lado de Jesus Cristo e lança parentes, familiares, amigos, lança-os contra você que assumiu o lado de Jesus Cristo, que se uniu a Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. É isso que ele faz, ele faz guerra contra quem? Contra o resto da sua semente. Esta minoria de remanescentes que amam a Jesus e que guardam os mandamentos de Jesus, eles são odiados por Satanás. Foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas, queridos, o que importa ter o ódio de Satanás? Isso não me importa. O que mais me importa é ter o amor de Jesus, é ter o carinho de Jesus Cristo, é ter a certeza da salvação em Jesus, é ter a certeza da vida eterna. A declaração de Jesus em Mateus 10, 34 a 39 parece chocante.
o Salvador que veio como um bebê indefeso, não na condição de rei, e que pregava amor ao próximo e aos inimigos, disse aos seus seguidores que ele traria também divisão, conflitos. Seus discípulos e o seu público, eles provavelmente não tenham entendido inicialmente as palavras de Jesus. Mateus 10, 35 a 39, de fato trata de obediência e lealdade. Quando você passa a obedecer a Jesus Cristo, a ser leal a Jesus Cristo. Miqueias capítulo 7, verso 6, fala da inimizade que surge dentro da própria família. Jesus desafiou o seu público a fazer escolhas para a eternidade. O filho devia amar e honrar aos seus pais. Essa era uma exigência da lei que Moisés tinha recebido no monte. Era parte do modo de operação exigido por Deus. Contudo, se esse amor do filho para com o pai, da filha para com a mãe, superasse o compromisso com Jesus Cristo, seria necessária uma decisão difícil. Um pai e uma mãe deviam amar e cuidar dos seus filhos. No entanto, se esse amor superasse o compromisso dos pais com Jesus, também exigiria uma decisão difícil. Jesus nos lembra de que as coisas mais importantes devem vir primeiro. E o que é mais importante é a lealdade e é a obediência a Jesus. Está acima do amor do pai, acima do amor à mãe. É a lealdade e obediência a Jesus. Jesus expressou essa escolha ao formular 3 frases. E em cada uma delas usou o termo digno. Não é digno de mim, não é digno de mim, não é digno de mim. Por 3 vezes Jesus repetiu. A dignidade não se fundamenta em elevados padrões morais, nem mesmo em vencer o pecado. A dignidade ou merecimento tem por base nosso relacionamento com Jesus. Somos dignos quando o escolhemos acima de todas as coisas. Acima da mãe, acima dos pais e filhos. Escolhemos o sofrimento da cruz e seguimos Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e segue-me, aquele que não faz isso, não é digno de mim. Queridos, ser digno é abraçar a Jesus como nosso Salvador. Eu amo a Jesus Cristo porque Ele é tudo na minha vida. Que Jesus seja tudo na sua vida também. Aleluia. Na parte de segunda-feira, egoísmo. Egoísmo é algo que já nasce na nossa natureza pecaminosa. Quando somos gerados em pecado, porque a palavra de Deus diz que em pecado somos gerados. Isso está lá em Salmos, abra sua Bíblia. Salmos capítulo 51, aqui em Salmos 51, e o verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já fomos formados no ventre materno com uma natureza pecaminosa. Você não precisa pecar para ter natureza pecaminosa. Basta nascer. Quando você nasce, você já tem uma natureza pecaminosa herdada dos pais. Mas, queridos, nessa natureza pecaminosa, existem todas as raízes da amargura, da inveja, do ciúme, do egoísmo, da hipocrisia. Jesus Cristo quer arrancar todas essas más raízes. E uma das principais raízes satânicas que existe dentro da nossa natureza pecaminosa chama-se egoísmo. E para combater o egoísmo precisa existir o altruísmo. Altruísmo é exatamente aquilo que Jesus mostrou na sua vida. Jesus, durante os 33 anos que viveu na terra, ele mostrou altruísmo. Ele esquecia de si mesmo. Ele tirava daquilo que ele estava comendo para dar para os outros. Ele repartia com os outros o pouco que ele tinha. Ele vivia uma vida altruísta, esquecendo-se de si mesmo, vivendo para servir. Por isso Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O egoísmo pode sobreviver dentro de nós sem ser percebido. Pode não ser visto,
mas está lá. E é o Espírito Santo que vai mostrar para você os atos de egoísmo que existem em você. Sem o Espírito Santo nos gerando, sem o Espírito Santo gerando em você a natureza santa de Jesus, nós nunca descobriríamos por nós mesmos o egoísmo. O egoísmo é parte do sistema subterrâneo chamado pecado. Ele está lá, mesmo que não seja visto. De todas as expressões do pecado em nossa vida, o egoísmo parece ser a mais fácil de se manifestar. Para a maioria das pessoas, o egoísmo é tão natural quanto respirar. Pessoas egoístas são aquelas que colocam o eu em primeiro lugar. E em segundo lugar, o eu. E em terceiro lugar, o eu. Ou seja, o egoísmo está sempre presente em todos os projetos. Abra sua Bíblia e vamos ler Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 e os versos 13 a 21. Lucas capítulo 12 e os versos 13 até o verso 21. Aqui nós lemos. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, Jesus, disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Queridos, Jesus Cristo não veio aqui para resolver questões políticas e questões de divisão de herança. Ele veio para ensinar o amor, o altruísmo, a bondade, e Jesus contou uma parábola. Quando este jovem chegou para Jesus pedindo que falasse com seu irmão para que seu irmão repartisse a herança com ele, Jesus contou uma parábola. E a parábola está aqui a partir do verso 16. Lucas capítulo 12, verso 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com muita abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus chama este homem de louco, porque ele colocou o eu em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Só existia egoísmo na vida deste homem. Queridos, ele não pensou no pobre. Ele plantou, ele colheu, ele encheu os seus celeiros, ele estava acumulando comida para anos, mas pensando somente nele. Por isso ele disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele disse: descansa, come, bebe, folga. Não aparece em nenhum instante na vida deste homem a caridade, o altruísmo, o desejo de servir, o desejo de ajudar os pobres, ajudar aqueles que o ajudaram a plantar as sementes, o desejo de ajudar e ser caridoso para com aqueles que ajudaram na colheita dos alimentos, dos grãos. Queridos, certamente este homem estava cercado de pessoas trabalhadoras, de operários, mas ele não pensou em nenhum momento em repartir, em dar. Este é o egoísmo, próprio da natureza pecaminosa de Satanás, que existe essa natureza pecaminosa em você e em mim e precisa ser arrancada, precisa ser sacrificada, para que nasça em você a natureza santa e espiritual altruísta de nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola do rico, insensato, louco, chamado de louco por Deus, aparece somente em Lucas. Louco é aquele que não pensa em Deus, louco é aquele que não pensa no próximo, porque o fundamento do reino de Deus é amor a Deus, amor ao próximo. A lei de Deus, os 10 mandamentos,
A lei de Deus está dividida em dois grandes mandamentos: amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo. Mas este rico, ele é chamado de louco porque ele não amava a Deus e não amava o próximo. Queridos, o remédio para o egoísmo está em Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 8. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 8. Aqui nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que não haja em você o mesmo sentimento que houve naquele rico, insensato e louco, egoísta. O sentimento que deve existir em você é o sentimento de Jesus. Como era o sentimento de Jesus? Filipenses 2, verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, o mesmo desejo, o mesmo altruísmo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é que Jesus agiu? Verso 6. Jesus, sendo em forma de Deus, porque ele é Deus 100%, Jesus Cristo é Deus, mas ele deixou a forma de Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu a forma humana. E esta forma humana ele vai reter para todo sempre. Ele nunca mais voltará a ter a forma divina, mas ele era Deus na forma humana. E eternamente, meu querido irmão, minha querida irmã, eternamente Jesus Cristo será Deus na forma humana. 100% Deus, sim, não usando a forma divina. Voluntariamente, ele assumiu para todo sempre a forma humana. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus, mas ele assumiu uma posição de homem aqui na terra. E ele se tornou um de nós, e assim ele vai permanecer para todo sempre. Verso 7. Aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, rebaixando-se, tomando a forma de servo, porque não somente se tornou homem, mas tomou a posição de homem servo. Nasceu pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo se fez servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Foram 33 anos de humilhação. Queridos, Jesus Cristo não deixou de ser Deus, mas ele vivia como um homem, na dependência de Deus, sem fazer uso dos seus poderes divinos, mas fazendo uso da oração, da comunhão com o Pai, buscando a bênção do Pai diariamente, antes do sol nascer, e sendo batizado pelo Espírito Santo diariamente. Ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. É isso que você e eu precisamos ser, obedientes a Jesus Cristo, obedientes aos santos mandamentos de Deus, porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ele foi humilhado, mas também ele foi exaltado. E agora o verso 10 diz: para que ao nome de Jesus, quando for pronunciado o nome de Jesus, se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. No final dos 1000 anos, queridos, antes de Satanás e os ímpios serem queimados no lago de fogo, no final dos 1000 anos, todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo e reconhecerão que Deus é santo, justo e bom. Aqui diz o verso 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Mesmo Satanás e os demônios terão que se ajoelhar e reconhecer que Deus é Deus, e Deus é santo, justo e bom. O nome de Jesus Cristo será confessado por toda língua, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Este é o remédio contra o egoísmo. É ter a mente de Jesus, é ter os sentimentos de Jesus Cristo, que viveu para servir, viveu servindo. Que Jesus Cristo dê para você a sua mente. Que o Espírito Santo baixe o arquivo da mente de Jesus e implante na sua mente,
para que você e eu aprendamos a viver como Jesus, falar como Jesus, sentir como Jesus, viver para servir